Shalom a todos, estamos em Parashat Korach. Nossa Parashá fala sobre a discussão entre Korach, a grande briga entre Korach com Moshe Rabbeinu. Korach e colocou em questão toda a liderança de Moshe Rabbeinu. Ele acabou ser castigado, engolido pela terra. Então, a gente vai precisar entender por que o castigo dele, que ele foi engolido para a terra, e também a gente precisa entender qual é o grande erro de Korach. Então, para poder entender isso, vamos ver o Midrash famoso, que explica a conexão entre o fim da parashá passada, a parashá Shelach Lecha, que fala sobre a mitzvah de tzitzit, entre o início da nossa parashá, que fala sobre a machloket, a discussão entre Korach e Moshe Rabbeinu. Fala o Midrash que Korach chegou com todas as pessoas dele para Moshe Rabbeinu e perguntou para ele se tem uma casa que está cheio de livros de Torá, cheio de Sefer Torá, precisa de mezuzá ou não precisa de mezuzá? Falou Moshe Rabbeinu, claro, precisa de mezuzá. Falou Korach, como vai precisar de mezuzá? Se está toda a casa cheio de Sefer Torá, a mezuzá está escrito no Sefer Torá. Então, somente 2 trechos do Sefer Torá. Então, claro que não vai precisar de mezuzá. A mesma coisa, um talit que já está azul. Precisa colocar esse fio azul? Falou sim. Falou, como? Está tudo azul, por que precisa colocar o fio? O que ele queria falar, Korach? O que ele queria falar? Qual o erro dele? Então, para entender isso, a gente precisa entender como funciona a pessoa. Vamos imaginar, vamos perguntar a uma pessoa racional, não precisa ser muito inteligente. 2 perguntas simples. Primeira pergunta. Alguém que investe dinheiro na loteria, ele faz uma coisa racional, inteligente, ou simplesmente ele está perdendo o dinheiro dele? Qual a porcentagem de ganhar? De acordo de qualquer conta que você vai fazer, qualquer cálculo que você vai fazer. A pessoa, mesmo colocando pouco dinheiro, mas ele está jogando dinheiro no lixo. Simplesmente. Porcentagem é muito pequena. Mesmo assim, pessoas ainda vai comprar a loteria. Como? Como pode ser? Mais uma pergunta. Alguém que usa o celular no momento de dirigir, está fazendo uma coisa inteligente ou não? Resposta, claro que não. Ele está se colocando no risco. Hoje em dia, se não tem tantas pessoas que usam o celular na mão, é por causa que tem polícia e tem câmera. Se não tinha, pessoas ainda muito mais usavam o celular. Mas por quê? Como uma pessoa racional se coloca no risco? Não faz sentido isso. Resposta. A pessoa age na vida não de acordo do racional, de acordo do conforto. Depois ele dá um jeito para poder justificar o conforto dele. Se o conforto dele é imaginar que ele vai ser rico, todo esse tempo entre que ele comprou a loteria, entre que ele vai ouvir o resultado, para ele gosta de imaginar isso. É só o conforto dele, mas não é racional. A mesma coisa com o celular. Tanto ele já está acostumado, está fazendo uma coisa que não é racional. E ele fala, não vai acontecer nada. É isso a pessoa procura um conforto. Por isso, qualquer decisão que a pessoa vai fazer na vida, primeiro vamos falar tudo que tem a ver com a halakha. Eu estou fazendo isso, pode fazer isso? Não, claro que pode fazer, todo mundo faz. Claro que isso pode fazer, qual o problema? Uma pessoa, ele tem a tendência de se justificar o conforto dele. O que é mais confortável para ele fazer. Por isso que tanto importante uma pessoa se aconselhar com o Rav. Quando uma pessoa se aconselha com o Rav,
ele pode ter a resposta certa. Uma pessoa que é fora do conforto dele. Uma pessoa que aprendeu dos Chachamim, aprendeu tudo. Então isso é obrigatório de ter um Rav. Senão, uma pessoa vai decidir decisões erradas. Ele tem um conforto que está engolindo ele. O material que está engolindo ele. É isso o ponto de Korach. Vamos entender agora. Vem Korach e fala: Kol ha'edah kulam kedoshim. Toda a casa está cheia de Sefer Torah. Todo mundo é sábio. Todo mundo entende a Torá. Precisa de um líder como Moshe Rabbeinu. Precisa de uma mezuzá. Todo talit está de azul. Todo mundo sabendo. Precisa de alguém para falar para nós? Então está escrito no passuco: Kol ha'edah kulam kedoshim. Toda a congregação é sagrada. Então por que você precisa de alguém em cima? Alguém como o Rav para se orientar? A resposta da Torá é que o Korach foi engolido pela terra. O símbolo é: se você não tem um Rav, você vai ser engolido pela matéria. Você vai ser engolido porque a pessoa, ele é material. Ele é físico, tem toda a parte física, que vai acabar controlando a parte espiritual. Por isso que é tanto importante de ter um Rav. Agora a gente entende qual erro era de Korach, e qual é a resposta de Moshe, e qual é a resposta da Torá. Tudo bem, isso sobre a Halachá. Mas vamos tentar entender sobre a vida. Eu quero comprar uma casa, eu quero me mudar, eu quero fazer um novo negócio. Não tem nada a ver com Rav e com a Halachá isso. Eu vou ir lá consultar, eu vou ir lá perguntar. Precisa perguntar isso, o que tem a ver com o Rav? Primeiro a gente já viu na Torá sobre rapazes que foram lá no livro de Shmuel, que foi perdido, as mulas deles, falaram que eles vão ir para Shmuel para receber uma brachá, uma coisa, se aconselhar o que fazer. Então a gente já viu isso. Mas ainda mais, tem uma coisa muito profunda. Duas coisas muito profundas. Porque é importante se consultar com o Rav, mesmo nas coisas da vida. Então, primeira coisa, a gente sabe o Midrash. O Midrash famoso que fala, quando Moshe Rabbeinu foi lá receber a Torá, chegaram os anjos e falaram para ele, para Hashem: por favor, deixa a Torá lá no céu. Não dá a Torá para ser humano. E aí Moshe Rabbeinu falou para Hashem: que eu falo para eles? Aí Moshe Rabbeinu respondeu para eles: como que tem a ver com vocês com a Torá? Vocês não podem cumprir os mitzvot. Então tem a ver com pessoas, seres humanos, não com vocês. A pergunta é: o que eles queriam os anjos? Por que atrapalhava eles que a Torá vai ser dada no mundo? Será que o mundo consegue sem Torá? Eles querem deixar todo mundo sem Torá? Impossível isso. Como as pessoas vão viver? A Torá é o manual da vida. Uma pessoa não consegue viver com equilíbrio sem a Torá. Então, o que eles queriam, os anjos? A resposta é a seguinte: o que atrapalhava os anjos? É o fato que a partir do momento que foi dada a Torá foi dada para os Chachamim. Os Chachamim que decidem como interpretar a Torá. Hashem deu regras para eles. Eles receberam dos outros Chachamim até Moshe Rabbeinu. Então, a Torá foi entregada, por isso está escrito Matan Torá foi entregada. Já está na mão dos Chachamim. Como a gente já viu a famosa história com Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer falou sobre uma coisa que é puro, Rabi Yoshua falou que é impuro. No final das coisas, Rabi Eliezer fez com a voz celestial sai e fala de acordo da opinião dele. E aí, o que aconteceu? Rabi Yoshua falou: a Torá não está no céu. O que quer dizer? A Torá está na mão dos Chachamim. Se a maioria dos Chachamim fala assim, é isso a coisa correta. Então, a primeira coisa, a Torá na mão dos Chachamim.
Mas a gente sabe mais uma coisa. Que a Torá foi criada antes do mundo, antes da realidade. A realidade foi criada de acordo com a Torá. Quer dizer que alguém que tem a chave da Torá, tem a chave para mudar a realidade. Uau! Isso já é diferente. Onde a gente viu isso? Tem uma famosa pergunta, famosa explicação. Por que, normalmente, quando você fala milagre, você fala abertura do Mar Vermelho? É o maior milagre. Por quê? Já aconteceu várias vezes depois. Quando o povo de Israel precisava passar o Jordão, atravessar o Jordão, precisava abrir o Jordão. Então foi aberto. Na época de Rabi Pinchas Ben Yair, queria passar. Várias vezes, Chachamim conseguiram fazer isso. Por que a abertura do Mar Vermelho é tão milagre grande? Resposta, que a abertura do Mar Vermelho é diferente do que aconteceu depois. O que aconteceu depois é depois que já foi dada a Torá. Quando já foi dada a Torá, já tem na chave de tudo. Tem na chave. Acabou. Mas antes que foi dada a Torá, a abertura do mar, então não tinha a Torá para poder mudar a realidade. Por isso que é considerado um grande milagre. Então, isso que a gente está vendo aqui, que os Chachamim, eles têm a chave da Torá, e a Torá tem a chave da realidade, quer dizer, os Chachamim podem mudar a realidade. Isso que atrapalhava os Malachim. Como você está dando ao ser humano a força de mudar a realidade? Como você está dando isso? Então a gente entende que quando tem alguém que tem uma pergunta, uma coisa, vai dar certo, não vai dar certo, esse negócio vai dar certo. O fato que o Chacham vai dar o conselho, a brachá dele, vai poder mudar a realidade. Isso é a primeira coisa. Isso que é a primeira explicação disso. A segunda explicação é que quando alguém pergunta ao Chacham, é como se fosse que ele deixa Hashem agir dentro do negócio dele. O que quer dizer isso? A gente está vendo nossa parasha também sobre Trumá, Maaser. Alguém que tem um campo precisa dar 2% para o Kohen, 10% para o Maaser. Tem várias doações que precisa ser a primeira coisa que ele faz. E não sabes, falam alguém que dá todos os maços, todos os dízimos, tudo isso, vai ter uma brachá, vai ter uma bênção. Por que isso? É muito simples. A pessoa, ele tem a tendência que quando ele trabalhou, finalmente tem frutos, ele quer ele mesmo aproveitar. Eu que fiz, eu quero aproveitar. Uau, incrível. Vem Hashem e fala, olha, se você falar eu, você me tira da história. Depois não vai ter brachá. Quando uma pessoa, primeira coisa ele vai dar, ele vai ter uma humildade de falar, é de você, Hashem. O que você me mandou fazer, eu faço. Não é eu o mais importante, não eu vou comer primeiro. Aí coloca a brachá. Quando uma pessoa ele tira esse eu, ele coloca a brachá. Esse é o segredo da Trumá e Maaser. Isso que traz a brachá. Podemos falar a mesma coisa, uma pessoa quer fazer negócio. Eu entendo negócio, anos e anos. Sou craque. Ah, craque? Você impede Hashem entrar na história. Quando você vai perguntar a um Rav, humildade, você deixa Hashem entrar na história. Você vai ter uma berachá. É isso, agora a gente entende mais uma explicação que Moshe Rabbeinu fala. Uma casa cheia de livros se precisa mezuzá, por quê? Mezuzá representa o início de coisas. Quando a pessoa entra em casa, ele tem agora desafios de educação dos filhos, desafios de Shalom Bait, muitos desafios. Mas ele é muito inteligente. Eu entendo de tudo. Fala, um segundo. Coloca a mão na mezuzá, faz um beijo. Só isso. Primeiro, deixa Hashem as coisas. Não é você que faz as coisas. Você sai da casa, você vai para negócios. Uau, claro, eu tenho algumas reuniões, vou fechar negócio, vou fazer tudo. Primeira coisa, mezuzá. Deixa Hashem agir. Não se coloca primeiro. Deixa Hashem agir. Quando Hashem vai entrar,
você vai ter muita verachá. É isso que a gente está entendendo. Referente a Halachá, somos como pessoas que o material está engolindo, como a terra engoliu Korah. Então precisa de um Rav, consultar uma pessoa que é fora do contexto. Então, também, por causa de casa, negócio e tudo isso, o Rav tem a força de mudar a realidade. E não somente isso, quando uma pessoa ele pergunta ao Rav, ele se retira um pouco, deixa Hashem agir. Tem uma história sobre o Rav Rivlin, da Rússia, que ele tinha uma doença no pulmão, não sabia o que fazer. Interessante, talvez ele foi para os médicos, mas ele foi para o Rav dele, o Rav Tzemach Tzedek. Ele perguntou o que eu faço. O Rav Tzemach Tzedek falou, qual a doença que você tem? Falou para ele, você vai para Eretz Israel, vai dar tudo certo. Ele foi para Eretz Israel. É verdade, ele viu muitos anos. Quando ele viu de novo o Rav dele, ele perguntou para ele, mas por que ir para Eretz Israel? Se precisa montanhas, pode ir na Suíça, não pode ir em vários lugares. Ele falou para ele o seguinte, essa doença que você tem, se acontece para um animal, tem uma discussão se é taref sim ou não. De acordo com o Ramá, que é considerado o rabino da Europa, é taref. Então não queria que você fique aqui. De acordo com o Ramá, quer dizer que o animal não pode viver mais. Porque essa doença não dá para viver. Então, te falei, vai para Eretz Israel, onde que fica Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo fala que essa doença no animal não é taref, não vai morrer disso. Não é considerado que uma doença que vai morrer. Então também te mandei em Eretz Israel. Quer dizer que a Torá, ela que controla a realidade. Então se a gente sempre consulta o Rav, claro que sempre a gente vai ter um caminho certo da Halachá e do Mitzvot. A gente vai conseguir também ter brachá em casa. Shabbat Shalom.